Tem fio desencapado nessa fala do ministro Barroso, lá na sede da na Uni, né? Quando foi lá fazer uma visita lá e foi vaiado. Sabe, vamos entender essa presença do Barroso na Uni. Bem, Uni, né? União Nacional dos Estudantes, movimento de esquerda, né? Jovens, faculdade, par. Estou na área, tá certo? Foi lá com quem? Com o ministro Dino, ministro da Justiça, Partido Comunista. Aí, de repente, o Barroso começa a falar, e aí uma plateia de manifestantes, né? Me parece que são ligados ao Partido Comunista, começa a fazer oposição ferrenha ao Barroso e a criticar o Barroso ali sistematicamente, e provocou o Barroso de forma que ele usou uma fala lá que acabou criando uma polêmica enorme. Bom, então vamos chegar, sabe, fio desencapado. Política, meu amigo, se você não amarrar as pontas, tem, como diz assim, tem carne debaixo desse angu. Assim que a gente fala em Minas Gerais. Então, por falar em Minas Gerais, eu sou João Paulo Guimarães, estou falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Ainda há pouco veio aqui um grupo de estudantes de Rio Claro, foi visitar uma mina aqui, um museu que a gente tem, né, subterrâneo, de uma mina de ouro. E, por acaso, o menino olhando na parede, ele viu um brilho, chamou o guia, né, com os professores ali, falou assim: olha, eu estou vendo um negócio brilhando aqui, o que será? Foi ver, era uma pepita de ouro. Quer dizer, um estudante veio fazer turismo em São João del Rei e achou uma pepita de ouro. Isso virou notícia no Brasil inteiro, tá? Mas aqui, vamos voltar ao que a gente está falando, tá certo? Esta é a Comissão Cidadã de Inquérito, número 52, né? E aí tem a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. De cara, eu já agradeço todo mundo que está contribuindo, qualquer valor, gente. Essa comissão, ela tem uma importância que vocês não fazem ideia. A gente começou a falar do 8 de janeiro aqui, ninguém estava falando, né? A gente falou tanto, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Criaram-se 2 comissões para investigar o caso. E depois nós começamos a falar de biometria. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O assunto biometria, né, de urna, de eleição, está voltando à tona. Vocês repararam? Então tá bom. Então a nossa participação aqui, a Comissão Cidadã de Inquérito, ela veio realmente com a proposta de pacificar. A gente não está aqui para... É porque eu estou com só de camiseta e está frio pra caramba. A gente não está aqui para, sabe, provocar discórdia. A gente vê que a fala do Barroso, da maioria dos ministros, né, do presidente, né, eles provocam discórdia. Eles não conseguem fazer um discurso de unidade. Está faltando, sabe, assim, políticos estadistas, sabe, que falam para a nação, falam para todos os brasileiros. Aqueles que é de esquerda, aqueles que não são de esquerdas, quem é bolsonarista, quem é comunista, quem é socialista, quem é capitalista, quem é liberal, falam para todos. Fala com o Estado, fala com a União. Não fala para suas bolhas. Então o que nós estamos vendo hoje é isso, sabe? E essas falas dessas autoridades, principalmente do judiciário, eles estão prestando um desserviço para a nação e principalmente para as nossas instituições, porque são falas, são ações, sabe? São gestos que colapsam nosso sistema jurídico, nosso ordenamento jurídico. Olha, isso aí é uma preciosidade para uma sociedade. Ninguém consegue viver na desordem, tá certo? E é sobre isso que nós vamos falar. Então, vamos aqui à fala do Barroso. Vou colocar aqui, ó. Barroso disse que não quis ofender eleitores de Bolsonaro em fala da Uni. Aí esse texto é da Agência Brasil, hein? Isso aí é órgão de Estado. Em nota, o ministro disse que respeita todos os eleitores e políticos. Aí vamos lá.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, disse nesta quinta-feira, 13, que não quis ofender os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro ao utilizar a expressão derrotamos o bolsonarismo. 58 milhões de eleitores, hein? Ele disse, eu não quis ofender vocês, eleitores do Bolsonaro. 58 milhões de eleitores. Como é que um juiz da Suprema Corte, que caminha para ser o próximo presidente da Suprema Corte, vem a público e fala um discurso que derrotamos o bolsonarismo? Quer dizer, derrotamos 58 milhões de eleitores? Gente, tem cabimento isso? Não. Tá, se isso já é grave, tá certo? Aí, em nota divulgada à imprensa, Barroso diz que respeita todos os eleitores e políticos. Na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, isso é a expressão dele, entre aspas. Na data de ontem, em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro. Piorou. Vocês não concordam comigo? Piorou. Ou seja, vamos supor que ele estivesse falando realmente, derrotamos o bolsonarismo. Aí quando ele fala, derrotamos o bolsonarismo, isso foi na urna. Tá bom, se você derrotou o bolsonarismo na urna, então você foi político, você usou, né, o STF, o Supremo Tribunal Federal, como instrumento político. Se foi isso que você falou. Derrotamos, nós, quando você fala nós, você se inclui dentro do processo. Tá. E aí entra aquela questão, gente, o pessoal está questionando a legitimidade do sistema eleitoral. Nós acabamos de tornar inelegível o Bolsonaro porque ele criticava o sistema eleitoral. Então não chama atenção para essa coisa não. Se chamar atenção, vai levantar o debate sobre as urnas eletrônicas. Muda o foco. Não. Então ele foi lá e disse, retratou, não foi sobre as eleições que eu falei. Entendeu? Eu quis falar sobre o 8 de janeiro. Pronto. Aí piorou mais ainda. Sabe por que piorou? Porque quando ele fala, nós derrotamos o bolsonarismo no 8 de janeiro, subentende, entendeu? Que ele agiu, que o Supremo agiu. Se nós, quando ele fala nós, ele se fala assim, é corporativo, né? É a corporação. O Supremo ali, hoje ele é um bloco só, né? E aí ele fala, nós derrotamos o bolsonarismo? Então, esse intervencionismo que aconteceu, essa ação toda contra os patriotas que se protestaram, prenderam 1.500 pessoas sem devido processo legal, né? Isso tudo foi ação dos nós, que você se refere. Então você se inclui dentro do 8 de janeiro como partícipe, como organizador, como elemento que contribuiu para derrotar o bolsonarismo? É isso que você quer dizer, Barroso? Tá. Antes de mostrar o vídeo, que eu fiz uns recortes aqui fantásticos, sabe? Eu fico me perguntando, sabe? Quando eu falei no começo que tem fio desencapado nesse negócio aí. Lembra quando o Lula foi preso? Ele usou uma frase, uma expressão, que era assim, né? O Supremo se acovardou. Aí, um dos que ele apontam como covarde, que contribuiu para a prisão do Lula, pode ter sido esse ministro Barroso. Porque tem umas falas desse ministro Barroso, que na época ele foi muito contundente, que o país está uma cleptocracia, todas as instituições de cabo a rabo foram tomadas pela corrupção, e aí foi citando números, valores e papapá, entendeu? Quer dizer, ele jogou lenha na fogueira na época. Aí o pessoal fala, mas quem colocou o Barroso lá? Foi a Dilma, foi o PT. O cara, né?
Será que eles estão rifando o Barroso? Porque, olha bem, o Barroso foi chamado para uma plenária da UNE. UNE, esquerda. Quem estava com ele? O Dino. Dino, ministro da Justiça, do Lula, comunista. Qual foi a plateia que se manifestou contra ele? Estudantes, de ideologia de esquerda radical, comunista, acusando quem? Barroso de ter dado o golpe de 2016, na cassação da Dilma. Então, isso foi uma articulação para queimar o Barroso, porque já tiraram o Dallagnol, querem tirar o Moro, e agora eles podem estar indo para cima de alguns elementos do Supremo. Será que o Barroso está sendo rifado? Então, essa é uma questão. Mas vamos entrar no assunto que é mais importante. O recorte. Esse recorte ficou longo. E antes que eu solte o recorte, eu não vou querer, entrar no meio. É um recorte muito, muito assim, denso. E eu acho que ele tem uma capacidade de diálogo muito, muito expressivo. E a vantagem de eu trabalhar recortes, inclusive vou prestigiar 2 canais de direita, porque no último vídeo eu citei um canal de esquerda, até alguém me cobrou, mas você fica promovendo o canal de esquerda? Não estou promovendo, estou mostrando como os canais de esquerda operam. Agora vocês vão ver um pouco como os canais de direita operam, porque aqui é a CCI, é a Comissão Cidadã de Inquérito. A gente não quer levantar a bola de um lado ou do outro, a gente quer trabalhar com a verdade, tá certo? Então vocês que acompanham sabem disso, Vamos nessa linha de raciocínio. Então, eu fico pensando também, e isso nós vamos trabalhar no próximo vídeo, por que esses ministros chegaram a esse ponto, de não se preocupar com essas narrativas que eles se utilizam fora dos autos, Eles se colocam como uma autoridade suprema inatingíveis, Eles estão lá no Olimpo, acho que eles falam o que eles quiserem e que não tem retaliação, não tem punição. Então, e interpreta a lei do jeito que eles quiserem, interpreta a Constituição do jeito que eles quiserem, entendeu? Não estão nem aí. Então, essa segurança que é dada a eles, é em função um pouco, do que a esquerda conseguiu fazer no parlamento, formar maioria no Senado. Ao formar maioria no Senado, elege o presidente do Senado, que é o Pacheco. E aí, é aquele negócio, elege uma pessoa que você possa ter rabo preso dele. É possível que o Pacheco seja mais refém do Supremo, entendeu? Do que dos seus pares, que vão cobrar dele uma posição de impeachment. Mas aí, ele vai ficar exprimido. Sabe por quê? Porque, olha, os pares do Supremo, do Senado, vão querer chamar o Barroso, e propor um impeachment dele, vamos supor. Aí pressiona o Pacheco. Pacheco, você vai prevaricar de novo, Pacheco? Olha o que você está fazendo, Pacheco. Aí o Supremo vem e pressiona o Pacheco de cima para baixo. Você vai fazer isso? Olha o que a gente tem contra você aqui. Nós vamos botar a nossa milícia digital. Aí vem Globo, vem CNN, vem UOL, vem 247, vem TVT, vem Metrópole, vem, sei lá, o rabo, que mais, entendeu? Band, todo mundo vai para cima de você. E nós vamos julgar seus podres, meu amigo. Então você está entre a cruz e a espada, coitado do Pacheco. Entendeu? Olha o que o Lira está sofrendo. Quem viu o último vídeo meu, entende o que eu estou falando. Então, essa autonomia, essa supremacia, essa coisa de Olimpo do Supremo, está enraizado um pouco nisso. Como a esquerda conseguiu fazer maioria no Senado, pode ter a ver com a biometria e pode ter a ver com o Nordeste. Por isso que eles escondem muito do pessoal. Aquela coisa da caça-bruxa. Não pode falar mal da urna eletrônica. Não pode criticar o processo eleitoral. Por que não?
Por que que não? O que que se esconde aí? Que só vocês podem saber e a população não pode. Então, é todo um sistema que está sendo amarrado, entendeu? Para garantir que essas autoridades do judiciário ficam inatingíveis. E olha, se você parar para pensar, depois do dia 30 de outubro, para onde a sociedade voltou os olhares? Para um outro tribunal superior, que é o Tribunal, né, Superior Militar, o STM. Será que essa turma da esquerda, né, que já amarrou o Congresso, não amarrou o STM também? Não colocou pessoas ali dentro? Ou colocou um presidente do STM que também esteja comprometido com esse sistema? E aí será que tem dentro das Forças Armadas um processo de depuração que vem de baixo para cima para poder estancar esse viés que está sangrando as Forças Armadas? E aí esbarra no STF, esbarra lá na mesa diretora. Entendeu? E o negócio não avança. E aí vão cavar para ver o que está acontecendo dentro das forças militares, que o STM não vai ficar inoperante para agir. Porque o que a sociedade quer é isso, uma GLO. Né? Ah, mas quem vai fazer uma GLO? O STM que vai julgar. Por quê? Porque o STF já está mostrando que é um lado político. Mas aí, será que o STM também está amarrado? E aí, existe um serviço de inteligência dentro das Forças Armadas que estão avançando para cima de generais que possam estar, entendeu, facilitando o aparelhamento do STM. Olha o tamanho do problema que esse Brasil está vivendo. E aqui a CCI é a Comissão Cidadã de Inquérito. Não é uma CPI do Congresso, não é uma CPI do Distrito Federal. É um cidadão, é um camelô que parou de colocar sua banca na avenida para poder ajudar o cidadão que está assistindo a resolver esse problema. Porque, olha, vocês estão vendo pelo tamanho do imbróglio que eu estou dizendo, né, o que o Brasil está precisando hoje para poder se resolver. Então, vamos soltar o vídeo. Você está sentado, meu amigo? Você está com tempo? Ó, eu sei que depois que você vê o vídeo, né, você vai precisar de um tempo para processar isso na sua mente. Tá certo? Porque você vai ficar impactado. Tá? Principalmente você que votou na esquerda, até você que votou na direita. Você vai ficar, pô, João, cara, nossa, você vai perder o fôlego. Vai ficar revoltado, vai ficar indignado, um pouco aliviado, porque a verdade está aparecendo para você. E aí, quanto mais perto da verdade, mais perto da pacificação. Concorda? Porque quem fica dando tiro no escuro, acerta o que não deve ser acertado. Então, se você joga a luz no problema, ninguém vai dar tiro no escuro. Tá certo? E aí ninguém se machuca. Tá entendendo? Vamos trabalhar em cima dessa questão? Então, já avisando para vocês, eu vou mandar o vídeo reto, não vou aparecer mais, tá bom? Já vou me despedir de vocês aqui. Ah, João, não vai embora não. Vou, porque eu vou deixar o vídeo correndo. O vídeo tem 10 minutinhos. Não, como é que é? O vídeo tem 12 minutinhos e 15 segundos. Mas ele é denso, é um recorte fantástico, tá certo? Vocês vão adorar. Então, já que eu não vou aparecer mais, fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, tá certo? E lembre, esse trabalho que eu estou fazendo, isso me toma muito tempo. Então, não me abandonem, tá certo? Porque nós, uma andorinha não faz verão. Quem está multiplicando isso é vocês, comentando, compartilhando, curtindo, trazendo novos seguidores para o nosso canal, tanto no Facebook como no YouTube, tá certo? E principalmente, contribuindo aí com jpnoticias@gmail.com, nosso Pix, qualquer valor tá bom, tá certo? Às vezes a pessoa pergunta, João, eu fui lá, mas apareceu o João Batista Guimarães, hoje esse negócio de Pix é complicado, a gente fica meio achando que é golpe. Não, o meu nome de batismo é João Batista Guimarães mesmo, tá? Eu uso João Paulo Guimarães como nome de mídia, tá certo?
Para não misturar as coisas. Mas aí no meu e-mail é jpnoticias@gmail.com, tá? É porque é onde eu trabalhei muito tempo com comunicação, tá certo? Então, não é problema. E se você achar que não quer mandar Pix, pode mandar na minha conta, tá certo? Qualquer valor. A minha poupança é da Caixa Econômica, né? Conta 31888-8, agência 0151, né? E pronto. Meu CPF? Ah, tá. 248-179-10615. Então, agora sim, vou deixar vocês com o manto de Nossa Senhora, protegendo vocês, porque vocês vão assistir aqui, pode revoltar um pouco, tá certo? Então fiquem com Deus. E compartilhem, hein, gente? Não quero só Pix, não. Quero comentário e compartilhamento. Isso é o mais importante, tá? Eu não tenho dinheiro, João, não consigo te ajudar. Ajuda compartilhando, comentando, multiplicando, curtindo, entendeu? Comentando na rua. Vamos lá? Então, tchau. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, participou hoje de evento promovido pelo Grupo Brasileiro de Líderes Empresariais, LIDE, em Nova York, nos Estados Unidos. Na oportunidade, ele criticou os ataques às urnas. Aqui, nos Estados Unidos, o ataque foi ao voto por correio. No Brasil, foi às urnas eletrônicas. Só que nós somos a única democracia do mundo que exatamente 2 horas e 58 minutos após o término das eleições, proclama o resultado do presidente e vice-presidente da República. Não existe isso no mundo. Com transparência, com confiança, com legitimidade. Ao se atacar às urnas eletrônicas, ao se atacar a autoridade judiciária que faz as eleições, o que se ataca é a democracia. O surgimento daquilo que na linguagem da justiça eleitoral se fala do mesário pianista. Em alguns locais se detectou que o mesário acabava votando por alguém ausente. Por exemplo, se detectou num lugar, no Maranhão, um bom lugar, e há um inquérito em tramitação sobre isto. E como que se descobriu? Porque se fez o cruzamento. Esse mesmo eleitor que justificou a ausência tinha votado. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Porque é o número do título ali que permite que o mesário vote pelo eleitor que não foi, ou pelo eleitor que morreu. O que acontece hoje? Das 5 horas da tarde, o mesário verifica lá em consórcio com os fiscais, verifica os eleitores que não compareceram, porque não foram, porque morreram, porque viajaram. Com o número do título, ele libera a urna eletrônica e vota quantas vezes ele quiser. Em que momento o senhor percebeu que não estavam lidando com um governo normal, democrático, e que os freios existentes não seriam suficientes? Eu tenho certeza que aqui todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência. A bolha só fala com a bolha, mas a bolha incomoda os demais. Nós derrotamos o bolsonarismo. No dia 12, o senhor participou ativamente, né, daquelas manifestações, conforme os vídeos que nós vimos aqui, né? Sim, eu estava ali. Não tem o povo ainda para delimitar. Põe para lá, põe mais para lá, porque vai. E quando o senhor estava aqui... Se o senhor observar ali, não tem nada que me acusa ali de nada. O senhor teve notícia de alguma autoridade, alguém das próprias forças que estimulavam isso lá no dia a dia? Não, assim, autoridades não. Eu já presenciei o senhor, mas eu não conheci ainda. Passando por ali, eu acho que eu tenho lembrança do senhor, mas de outras pessoas não. Que senhor?
do senhor. Eu? Passando onde? Lá. Lá no QG? Vamos lá. Aqui. Quando que o senhor ficou ciente que haveria uma manifestação dia 15 em Brasília? Data específica não, mas foi em novembro. Foi em novembro. Tinha propaganda na sua cidade? Não. A gente, nos grupos, né, na internet, os pessoais, todo mundo fazia essas lives já aqui em Brasília, o pessoal de Brasília. Mas o que na estimulou sua cidade, foi essas lives aqui. Mas na sua cidade não tinha ninguém fazendo convocatória? Não. As pessoas assistiam, né? Mas quem vai começar essa porra somos nós. Nós não vamos entregar o nosso país. Acabou. Jamais, não passarão. Não passarão. É tudo nosso! Tudo nosso! Missão dada! Missão cumprida! Aqui é hora de guerreiro! Missão dada! Ana Priscila! Aí é Brasil, porra! Nós somos cupins, roedores de mármore! Ana Priscila abre a boca. Vamos lá, olha isso aqui. Mostrar que o tanto que vocês são hipócritas. O tanto que vocês são hipócritas. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Só quem ficou foi quem? Foi o Werneck e fui eu, às custas do alto comando. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, desse bolso cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter uma aparência de governo Bolsonaro-Mourão e que, na verdade, não existe. O que espera vocês, seus vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão, porque vocês são piores do que os comunistas. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês, falsos conservadores, liberais safados de merda do cacete, que trai o país e não vem com essa merda, governo Mourão-Bolsonaro, porque não existe, está mais do que provado, Bolsonaro nunca, Mourão se afina com Bolsonaro e nem com esse comedor de placenta do otário de caralho que vocês sabem muito bem quem é. A esquerda tem tanto ódio do Bolsonaro que prefere o Mourão, velho. Prefere a ditadura do que a burrice do bunda suja. Acaba me convencendo a apoiar o Bolsonaro. Não, tem que apoiar, porque não se sabe, cara. Nós somos amigos, aquela coisa todinha. Penso que não, o cara tava trabalhando lá dentro do Palácio do Planalto. Levou um pé na bunda essa semana. Oh, parabéns, otário, se lascou. Levou um pé na... Você acha que ela é bolsonarista? Bora pra cima? Vamos começar? Bora lá! Olha só essa matéria da revista Oeste. Essa aqui eu achei muito interessante e a gente vai ter que fazer a leitura. Governo vacila e CPMI consegue acesso a documentos secretos de 8 de janeiro. A cópia das câmeras de segurança do Palácio da Justiça e o plano de voo do presidente Lula estão entre os requerimentos. Por desatenção, a base governista aprovou nesta terça-feira, o dia 11, ontem, alguns requerimentos na CPMI de 8 de janeiro, que vão contra a linha de investigação traçada pela relatora da comissão, a senadora Elisiane Gama, que é aliada do governo. Mais cedo, o colegiado votou dezenas de documentos em bloco e os parlamentares governistas não se atentaram aos requerimentos, que anteriormente haviam sido reprovados por eles. Confiram a lista com os principais. A cópia das imagens internas e externas das câmeras de segurança do Palácio da Justiça, do Flávio Dino, viu? Que foram capturadas das 7 horas às 22 horas de 8 de janeiro de 2023. Pois é, as câmeras terão que ser apresentadas por determinação da própria CPMI. Isso aí vai dar o que falar, viu, pessoal? Informações detalhadas sobre todos os planos de voos feitos pelo presidente Lula, com destino à cidade de São Paulo e Araraquara, em São Paulo, entre 6 e 8 de janeiro desse ano. Agora, vai ter que ser apresentado as informações detalhadas. Quando foi que Lula resolveu dar esse voo?
Teve algum pedido do prefeito de Araraquara antes? Teve solicitação? Quando foi que o prefeito de Araraquara foi avisado desse voo? Será que Lula saiu de última hora mesmo? Como que tudo isso pode ter sido detalhado? Teve um plano antes? Quando foi que os aviões da FAB foram avisados dessa saída? Foi de última hora, de sopetão? Também foi aprovado o compartilhamento do plano escudo elaborado para a defesa dos palácios presidenciais entre 1º de janeiro até 9 de janeiro desse ano. Informações do Sistema Nacional de Registro de Hóspedes sobre todos os hotéis, pousadas e hospedarias do Distrito Federal nos períodos de 5 a 15 de dezembro de 2022 e 4 a 14 de janeiro de 2023. Tinham infiltrados? Porque, vamos lá, vamos entender. Além disso, a relação de nomes das pessoas idosas detidas em 8 de janeiro. A relação dos nomes das crianças e adolescentes que foram detidos, recolhidos em 8 de janeiro. Será que tinha crianças presas? Será que tem essa relação desses nomes? Isso aqui é tudo que a base do governo não queria que fosse aprovado. Como é que você virou interventor? Como é que virou interventor? Como é que você virou interventor? No dia 8. Dia 8. Estava todo mundo atento, mas... até que a coisa começa a escalar. E aí o ministro Flávio Dino vai para o ministério, eu também vou para o ministério, e aí começa a chegar todo mundo lá na sala dele, no gabinete, né, no quarto andar. E eu estava parado olhando para baixo, e aí eu olhei aquela cena e falei, tem que tomar uma atitude, né? Aí eu desci rapidamente ali pela escada, me apresentei aos homens, falei, sou secretário executivo do Ministério da Justiça, a gente tem que... Dei uma voz de comando a eles, montei a linha e falei, daqui ninguém passa, vocês não deixem ninguém passar, organizei. Quando eu olhei para cima, tava o Flávio com o Padilha me apontando, achamos o interventor, já está aí organizando a tropa. Ninguém questionou suas ordens? Não. É que todos nunca pensaram que tivessem pessoas tão próximas, fascistas, racistas, misóginos, pessoas de uma convivência. Nós derrotamos o bolsonarismo! Nós derrotamos o bolsonarismo!